O balanço do resultado das eleições municipais para o PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico, com extensa atuação na vida pública, no Legislativo e no Executivo, como deputado estadual e federal e como secretário municipal dos transportes e das subprefeituras de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Eu quero começar com o resultado das eleições desse ano. O PT tem sido invariavelmente apontado como o principal derrotado das eleições desse ano, falando dos grandes partidos. Para muitos, o desempenho do PT já era esperado por toda a crise que o partido enfrenta, mas para outros foi muito mais grave. Há petistas que acham, inclusive, que foi catastrófico e que o partido chegou ao fundo do poço. Eu quero ouvir o seu comentário, no seu balanço pessoal do resultado dessas eleições sobre o seu partido, o PT. Olha, Maria Lídia, em primeiro lugar, é evidente que foi uma derrota para o PT, né, uma derrota muito grave. Nós tivemos uma perda muito grande de prefeitos e de vereadores, uma parte por conta de que muitos já haviam deixado o partido. Aqui em São Paulo, cerca de 50% dos vereadores e dos prefeitos já haviam deixado o partido antes das eleições. Depois nós tivemos uma campanha muito forte contra o PT, por conta de todas essas denúncias da Lava Jato, mas que uma campanha que não se limitou ao PT, foi contra todo o sistema político, né? Nós vimos o número de absenteísmo nas eleições, de votos nulos e brancos, aumentar, né? E ganharem candidatos, como aqui em São Paulo, como principalmente em Belo Horizonte e mesmo no Rio de Janeiro e em muitas cidades, candidatos que se diziam contra todos os políticos, candidatos ditos não políticos ou apolíticos, né? Isso coloca em crise o próprio sistema partidário atual, não só o PT, mas todo o sistema. Agora, evidentemente, nós temos que renovar o partido, nós temos que fazer uma profunda avaliação da nossa história. Agora, o PT é um partido enraizado no povo brasileiro. São 37 anos de lutas. Agora, o PT, há um consenso no partido, eu converso muito com petistas, eu indago, né, para ter a informação, e o PT, há um consenso que o PT tem que parar para pensar, fazer uma reavaliação, autoanálise. Entretanto, não há um consenso sobre o que exatamente fazer e o rumo a seguir. Existe uma divisão clara no PT? Eu acredito que não. Existem pessoas que estão em dúvida se continuam no PT, mas a grande maioria dos petistas querem continuar no partido, num partido que tem uma renovação da direção. Nós pretendemos fazer no início do ano que vem um congresso do partido, onde a gente discuta não apenas a renovação da direção, mas principalmente uma discussão de como o partido deve agir frente à nova realidade política, à nova situação. Nós saímos depois de 13 anos de governo, saímos do governo. É um governo hoje que ataca as conquistas dos trabalhadores, que ataca o desenvolvimento brasileiro, que nós estamos vendo um retrocesso enorme. Vimos hoje aí essa tentativa de invasão da escola do MST, que é claramente um atentado à liberdade de organização, e isso coloca novos desafios para o partido. E é isso que nós precisamos discutir e reorientar a nossa ação. Essa avaliação, a autoanálise, a discussão dos vários aspectos que precisam ser pensados para entender por que o PT chegou ao ponto em que chegou, ela deve ser pública, transparente, para toda a sociedade acompanhar, ou deve ser um debate interno, tipo roupa suja se lava em casa? No PT não existe debate interno, né? Você sabe que todas as discussões no PT, elas acabam sendo públicas. Muitas vezes, até quando se pretende que elas sejam internas, elas têm publicidade. Nós precisamos analisar duas coisas. Primeiro, a atuação dos nossos governos, né? Onde nós erramos no governo, né? Principalmente nesse último período do governo Dilma. Quais foram os nossos erros? E precisamos analisar os nossos erros como partido.
principalmente a questão do financiamento do partido. O partido apostou muito no financiamento das empresas privadas. Isso acabou nos levando a uma sistemática de financiamento igual a dos outros partidos, onde nós fomos participando de eleições cada vez mais caras e que levou a problemas como nós estamos vendo hoje. Isso não é um problema exclusivo do PT. Todos participaram, todos têm os mesmos problemas e vai acontecer agora. Mas nós poderíamos ter feito outras formas de financiamento. E Lula? Dentro do PT, nas muitas discussões que vocês têm, há quem entenda que o comando tem sim que ser mudado, que há um esgotamento e da permanência do mesmo grupo sempre no comando do PT. E nós sabemos que esse comando estava ali sob a batuta do Lula. Lula que enfrenta um momento muito adverso na vida pessoal e política dele. Ele ainda tem força, a mesma liderança que teve no PT, quase que soando como palavra de ordem aquilo que ele dizia? Olha, o presidente Lula é alvo de uma verdadeira caçada judicial, né? Se tenta culpá-lo, incriminá-lo de todas as formas. Isso não é de hoje. Desde o movimento sindical, quando Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que ele é investigado. E até hoje não se encontrou absolutamente nada que o incrimine. Então tenta-se construir teses, né, absolutamente inverídicas de que ele tem alguma forma de crime. Isso não está sendo provado, não conseguem provar e, evidentemente, reforça, né, a liderança interna do presidente Lula. Logicamente que acaba toda essa perseguição prejudicando o seu prestígio. Reforça a liderança? É evidente, porque o Ou presidente abate Lula, a liderança? Internamente, o presidente Lula tem uma liderança incontestável, né, uma liderança política, não é uma liderança imposta, né, não existe nenhum instrumento de imposição, mas é uma liderança natural, uma liderança política. E essa liderança ainda é muito forte no povo brasileiro, né? Logicamente, com todos esses ataques, isso acaba sendo diminuído, mas não existe nenhuma liderança tão forte como o presidente Lula e as pesquisas demonstram isso. Ele é o favorito numa eleição. Agora, Zaratini, para encerrar, a reforma política que está em andamento lá na Câmara Federal, no seu entender, pelo ressentimento que todos os candidatos tiveram nessas eleições com a proibição das empresas darem dinheiro, financiarem as campanhas eleitorais, no seu entender, o financiamento, a forma de financiamento deve mudar, deve ser criado um fundo público para financiar campanhas ou deve voltar àquela liberdade das empresas contribuírem? Olha, nós sempre fomos contrários ao financiamento das empresas, sempre defendemos o financiamento público das eleições e agora parece que essa ideia se tornou majoritária na Câmara dos Deputados. Eu acho que a reforma política tem que se concentrar na questão do financiamento das eleições e na questão da proliferação de partidos. Nós temos um número exagerado de partidos no Brasil, exatamente porque essa questão do financiamento ela incentiva, da forma como está, a proliferação de partidos. Então nós precisamos resolver essas duas questões. Se a reforma política for tratar de mudar o sistema eleitoral, eu acredito que podemos mais uma vez fracassar. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, Zaratini. Uma boa noite. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes.